Olá a todos, obrigado por se juntarem a mim no vídeo de hoje. Estamos vendo 15 das mais incríveis pontes para pedestres. Elas não são apenas funcionais, mas também são obras de arte por direito próprio. Vamos começar com o número 15, a Henderson Waves Bridge. Singapura é classificada como a cidade mais verde da Ásia pelo Índice de Cidade Verde, com quase 50% de cobertura verde e um forte compromisso com a energia renovável. Uma característica notável desta cidade-estado ecologicamente correta são as cordilheiras ao sul. É uma trilha de 6,2 km em sua região sul que conecta vários parques. O destaque desta trilha são as ondas de Henderson, a ponte para pedestres mais alta de Singapura. Foi concebida em 2002. O projeto Southern Ridges visava ligar os parques Mount Faber, Teloblanca Hill, Kentiride e a Reserva Natural do Labrador. Para conseguir isso, as autoridades investiram o equivalente a cerca de 18,5 milhões de dólares em arquitetura impressionante. Entre essas pontes e passarelas para pedestres, destaca-se a onda de Henderson. Foi concluída em 2008 e se estende por 274 metros, subindo 36 metros acima da Henderson Road. As ondas da ponte são criadas por 7 nervuras de aço curvas que se elevam acima e sob a passarela, formando alcovas para abrigo e assentos. Além da função funcional de conectar os espaços verdes, as ondas de Henderson oferecem experiências recreativas. Atraem corredores, famílias, caminhantes e casais que apreciam as vistas panorâmicas da cidade. À noite, a ponte se transforma com iluminação LED, a partir das 19 horas até as 2 horas, lançando um fluxo ondulatório de luz pela paisagem urbana. Este espetáculo noturno adiciona outra camada ao apelo da ponte, atraindo visitantes a admirar a beleza da cidade sob uma luz diferente. Ponte número 14 e a Ponte Dourada de Da Nang se destaca como uma das mais importantes pontes icônicas do Vietnã. Conhecida por seu design único e impressionante tom amarelo dourado, está localizada dentro do complexo Beana Hills, perto da cidade. Esta ponte para pedestres fica a uma altitude impressionante de 1.400 metros acima do nível do mar, oferecendo aos visitantes vistas deslumbrantes e uma experiência memorável, abrangendo 150 metros de comprimento. A Ponte Dourada apresenta distintas estruturas de grades douradas e um elegante formato sinuoso que dá a ilusão de ser levantada por duas mãos gigantes. A ponte agora não apenas cativou os visitantes, mas também sediou eventos significativos, como o desfile de moda Voyage, que solidificou seu status como um marco cultural. Como um dos principais pontos fotográficos do Vietnã, a Ponte Dourada vê um fluxo constante de fotógrafos e influenciadores de viajantes capturando suas vistas. Câmeras e drones frequentemente pairam no céu, capturando fotos aéreas impressionantes da ponte entre as nuvens. Muitas fotografias icônicas tiradas na Ponte Dourada ganharam ampla aclamação nas redes sociais, como a imagem vencedora de Tran An Vie no concurso de arquitetura agora em 2020, mostrando o esplendor arquitetônico da ponte. A ponte oferece mais do que apenas uma travessia, ela fornece uma experiência imersiva em meio a um cenário incrível. Quer os visitantes venham pela beleza arquitetônica, cênica ou pelas oportunidades fotográficas, esta Ponte Dourada continua a encantar e inspirar, deixando uma marca indelével naqueles que a atravessam. Ponte número 13, a Sot Sky Bridge está situada dentro do Sot Sky Park, no nordeste da cidade olímpica de inverno. A ponte do céu se estende impressionantes 439 metros através do vale, elevando-se a 207 metros acima do solo. Foi inaugurada no verão daquele ano. A ponte inclui 2 plataformas de observação, cada uma oferecendo vistas deslumbrantes das montanhas circundantes. Agora, este Sky Park oferece ações de adrenalina, como a tirolesa Megatroll, que impulsiona os caçadores de emoção cerca de 700 metros a velocidades de aproximadamente 145 km por hora. Além disso, há o balanço de Sot, apontado como o balanço mais alto do mundo no site da empresa. É construído com 740 toneladas de aço e 2.000 metros cúbicos de concreto. A ponte aérea é projetada para resistir a terremotos, ventos com força de furacão e condições climáticas extremas. Esta nova adição às atrações indutoras de vertigem do mundo se junta a outras experiências emocionantes, incluindo a ponte oscilante com fundo de vidro da China, que se estende por 300 metros entre os picos das montanhas, e um caminho no penhasco com piso de vidro situado a 1.900 metros acima do nível do mar. No mês passado, foi anunciado que o Caminito del Rei na Espanha, conhecido como a trilha mais assustadora do mundo, reabrirá no próximo inverno. No início deste ano, o Glacier Skywalk estreou no Parque Nacional de Jasper, oferecendo uma vista de 2.777 metros acima do Vale Sunwapta. Os visitantes podem sair do Beyond the Cliff Edge para uma experiência incomparável na enorme cordilheira Mont Blanc. O passo para a atração do vazio, inaugurada recentemente, é uma caixa de observação de vidro de 5 lados posicionada a mais de 3.700 metros acima do vale. É construída em 3 camadas de vidro temperado, cada uma com 47 polegadas de espessura, capaz de suportar ventos de até 220 km por hora e temperaturas extremas.
Ponte número 12, a ponte suspensa de Capilano na Colômbia Britânica, Canadá, é uma maravilha de engenharia e beleza natural que se estende por 140 metros de largura e paira 70 metros acima do rio. Esta simples ponte suspensa não é apenas uma travessia de rio, é uma atração icônica que atrai mais de 1 milhão de visitantes anualmente. Originalmente construída em 1889 pelo engenheiro civil escocês George Grant McKay, a ponte passou por várias transformações ao longo dos anos, desde seu início humilde com cordas de cânhamo e pranchas de cedro até sua reconstrução em 1956 com cabos de aço. Ao mesmo tempo que preserva seu charme, melhorando a experiência da ponte, estão as atrações adicionais do parque, incluindo o Tretoba de Ventos, que apresenta pontes suspensas entre os imponentes Douglas Firs, elevando os visitantes a até 30 metros acima do chão. Um evento notável da história da ponte aconteceu em 2006, quando uma enorme árvore de Douglas de 300 anos caiu durante uma tempestade de neve que impactou a extremidade oeste da ponte. Embora o fechamento temporário fosse necessário para reparos, a ponte continuou a cativar os visitantes e a servir como cenário popular para várias séries de televisão. Além disso, a ponte suspensa de Capilano transcendeu sua aparência física, fazendo aparições na mídia popular, como jogos de corrida e videoclipes, incluindo uma visita do grupo pop coreano NCT 127 como parte de sua turnê mundial. Ponte número 11, a Carrickar Head Hope Bridge na Irlanda do Norte é um elo cativante entre o continente e a pequena ilha Carrickar Head, conhecida como The Rock of the Cache em irlandês. Esta emocionante ponte de corda se estende por modestos 20 metros com uma altura ousada de cerca de 30 metros acima das costas rochosas, atraindo quase meio milhão de visitantes anualmente. A história da ponte remonta a mais de 350 anos, acredita-se que tenha sido inicialmente construída por pescadores de salmão para acessar a ilha durante a temporada de pesca. A versão moderna da década de 1970 tinha um corrimão e uma lacuna considerável entre as ripas. Em 2008, uma estrutura mais segura, feita de cabos de aço e madeira Douglas, foi construída pela Inconstruction Belfast, priorizando a segurança e a acessibilidade, sem comprometer seu apelo aventureiro. Apesar da transformação e da maior estabilidade, a Carrickar Head Hope Bridge ainda apresenta um desafio emocionante para os visitantes. A ilha em si não é apenas um destino pitoresco, mas é uma maravilha geológica, apresentando um tampão vulcânico dos melhores exemplos da Irlanda do Norte. A erosão marinha expôs uma estrutura vulcânica, revelando remanescentes vulcânicos resistentes e outros, dando-nos o que vemos hoje. Pense nisso como uma lição de história viva cercada por vistas deslumbrantes da costa, incluindo os locais de Rathlin Island, na Escócia. A área é designada como uma área de especial interesse científico por sua geologia única, flora e fauna. Abaixo da superfície da ilha, encontram-se extensas cavernas que já serviram como abrigos e casas para construtores de barcos e para seu histórico e natural fascínio. Ponte número 10, na Kokonoi-Umetsurashi, localizada no pitoresco extremo oeste da província de Oita, no Japão, é uma passarela suspensa que oferece uma experiência cativante aos seus visitantes. Ela se estende por 390 metros, com 173 metros acima do Vale de Narukokava. A ponte tem uma largura de 1,5 metros e pode acomodar 1.800 pessoas. Inaugurada em 2006, a Kokonoi-Umetsurashi foi projetada para maximizar as vistas das cachoeiras Sindonotaki, uma queda de água de 93 metros que impressiona. Essas quedas, conhecidas como uma das 100 melhores cachoeiras do Japão, são visíveis do centro da ponte, permitindo aos visitantes desfrutar de um ponto de vista sem igual. O impacto desta ponte não é apenas visual, mas também econômico. Tornou-se uma atração popular, contribuindo significativamente para a economia do turismo na região de Kokonoi. A infraestrutura ao redor da ponte inclui instalações para atender às necessidades dos visitantes, desde restaurantes até áreas de descanso, melhorando a experiência geral. Mas a ponte não é apenas sobre paisagens impressionantes. Sua construção exigiu uma façanha de engenharia, projetada para suportar terremotos e condições climáticas severas. Para quem procura mais do que apenas uma caminhada cênica, a região circundante oferece uma variedade de trilhas, fontes termais e atrações naturais. Durante as estações do ano, especialmente no outono, as vistas se transformam, mostrando um caleidoscópio de cores que atraem entusiastas da natureza e fotógrafos. Ponte número 9, na passarela Titlis Cliff Walk, localizada na montanha Titlis na Suíça, é um destino emocionante para aventureiros e entusiastas de paisagens alpinas. Este caminho suspenso se estende por 100 metros de comprimento e está situado a 3.000 metros acima do nível do mar, oferecendo vistas deslumbrantes dos Alpes suíços. Inaugurada em 2012, a Titlis Cliff Walk foi projetada para ser uma atração de tirar o fôlego, proporcionando aos visitantes a sensação emocionante de caminhar no ar, cercados pela majestosa beleza das montanhas cobertas de neve. A passarela é uma das mais altas da Europa, atraindo visitantes de todo o mundo que buscam uma experiência única e inesquecível. A construção da passarela envolveu uma façanha de engenharia notável, exigindo materiais e técnicas especiais para garantir sua segurança e estabilidade em condições extremas de montanha. A passarela é acessível por meio de teleféricos, que levam os visitantes até o ponto de partida, onde podem começar sua caminhada emocionante. A Titlis Cliff Walk é mais do que apenas uma atração turística, ela oferece uma experiência imersiva na beleza natural dos Alpes suíços. Os visitantes podem admirar as vistas panorâmicas, respirar o ar fresco das montanhas e sentir a adrenalina de caminhar em uma passarela suspensa a uma altitude vertiginosa.
A região ao redor da Montanha Titlis também oferece uma variedade de atividades ao ar livre, como esqui, salvoar de trilhas, tornando-a um destino imperdível para os amantes da natureza e da aventura. Ponte número 8, em Thammasari, localizado em Yogyakarta, na Indonésia, é um complexo histórico que oferece uma experiência cultural e arquitetônica única. Conhecido como o Jardim das Flores ou o Palácio da Água, Thammasari foi construído no século XVIII como um retiro para a família real do Sultanato de Yogyakarta. O complexo é composto por uma série de pavilhões, piscinas, jardins e túneis subterrâneos, todos projetados com uma estética javanesa tradicional e influências europeias. O Thammasari serviu como um lugar de descanso e recreação para o sultão e sua família, oferecendo um refúgio tranquilo em meio à agitação da cidade. Uma das características mais notáveis do Thammasari é sua arquitetura única, que combina elementos tradicionais javaneses com influências coloniais europeias. As piscinas ornamentadas, os jardins bem cuidados e os pavilhões elegantes criam um ambiente sereno e encantador. Os visitantes podem explorar os túneis subterrâneos que conectam diferentes partes do complexo, proporcionando uma sensação de mistério e aventura. Além de sua beleza arquitetônica, Thammasari é um importante marco cultural e histórico. Ele oferece uma visão fascinante da vida e da cultura da realeza javanesa, permitindo que os visitantes mergulhem na rica história de Yogyakarta. O complexo também é um local popular para eventos culturais, como performances de dança e música tradicional, que enriquecem ainda mais a experiência dos visitantes. Thammasari é um testemunho da habilidade e criatividade dos artesãos javaneses, que conseguiram criar um espaço de beleza e tranquilidade em meio à agitação da cidade. É um destino imperdível para os amantes da arquitetura, da história e da cultura, oferecendo uma experiência única e enriquecedora. Ponte número 7, na Ponte Juscelino Kubitschek, localizada em Brasília, no Brasil, é uma obra-prima da engenharia moderna e um símbolo icônico da cidade. Inaugurada em 2002, a ponte foi projetada pelo arquiteto Alexandre Chan e pelo engenheiro estrutural Mário Vilaverde, sendo um tributo ao ex-presidente Juscelino Kubitschek, que fundou Brasília. A ponte se estende por 1.200 metros sobre o Lago Paranoá, conectando a região central de Brasília ao setor residencial do Lago Sul. Sua estrutura impressionante é composta por 3 arcos de aço que atravessam a ponte diagonalmente, criando um efeito visual dinâmico e elegante. Os arcos são suportados por cabos de aço que se ligam ao tabuleiro da ponte, proporcionando uma estabilidade robusta e uma estética única. A ponte Juscelino Kubitschek é mais do que apenas uma via de transporte, é uma obra de arte que combina funcionalidade e beleza. Durante a noite, a ponte é iluminada por um sistema de iluminação sofisticado que realça suas linhas elegantes e cria um espetáculo visual deslumbrante. A vista panorâmica do Lago Paranoá e dos arredores de Brasília acrescenta um toque especial à experiência de atravessar a ponte. Além de sua importância arquitetônica, a ponte desempenha um papel crucial na infraestrutura de Brasília, facilitando o fluxo de tráfego e conectando diferentes áreas da cidade. É também um ponto de encontro popular para moradores e turistas, que podem caminhar ou andar de bicicleta ao longo de suas passarelas, aproveitando as vistas deslumbrantes e a atmosfera tranquila do lago. A ponte Juscelino Kubitschek é um testemunho da inovação e da visão de seus criadores, que conseguiram transformar uma estrutura funcional em um marco icônico de Brasília. É um exemplo brilhante de como a engenharia e a arquitetura podem se unir para criar algo verdadeiramente espetacular. Ponte número 6, na Gateshead Millennium Bridge, localizado em Newcastle, no Reino Unido, é um exemplo notável de design inovador e engenharia avançada. Inaugurada em 2001, a ponte foi projetada pelos arquitetos Wilkinson Eyre e pelos engenheiros da Gifford, recebendo vários prêmios de arquitetura, incluindo o prêmio Stirling. A ponte se destaca por seu design único e elegante, com um arco inclinável que permite a passagem de embarcações pelo rio Tyne. Quando não está em uso, a ponte fica nivelada, proporcionando uma passagem para pedestres e ciclistas. Quando uma embarcação precisa passar, o arco é inclinado para cima, criando um espaço de 25 metros para navegação. A Gateshead Millennium Bridge não é apenas funcional, mas também um espetáculo visual. Durante a noite, a ponte é iluminada por um sistema de iluminação sofisticado que realça sua estrutura elegante e cria uma atmosfera mágica. A vista do rio Tyne e dos arredores de Newcastle acrescenta um toque especial à experiência de atravessar a ponte. Além de sua importância arquitetônica, a ponte desempenha um papel crucial na revitalização da área ribeirinha de Newcastle e Gateshead. Ela conecta 2 áreas importantes da cidade, facilitando o fluxo de pedestres e ciclistas e promovendo o desenvolvimento urbano. A ponte também é um ponto de encontro popular para moradores e turistas, que podem caminhar ou andar de bicicleta ao longo de suas passarelas, aproveitando as vistas deslumbrantes e a atmosfera tranquila do rio. A Gateshead Millennium Bridge é um testemunho da inovação e da visão de seus criadores, que conseguiram transformar uma estrutura funcional em um marco icônico de Newcastle. É um exemplo brilhante de como a engenharia e a arquitetura podem se unir para criar algo verdadeiramente espetacular. Ponte número 6, na Gateshead Millennium Bridge, localizada em Newcastle, no Reino Unido, é um exemplo notável de design inovador e engenharia avançada. Inaugurada em 2001, a ponte foi projetada pelos arquitetos Wilkinson Eyre e pelos engenheiros da Gifford, recebendo vários prêmios de arquitetura, incluindo o prêmio Stirling. A ponte se destaca por seu design único e elegante, com um arco inclinável que permite a passagem de embarcações pelo rio Tyne. Quando não está em uso, a ponte fica nivelada, proporcionando uma passagem para pedestres e ciclistas. Quando uma embarcação precisa passar, o arco é inclinado para cima, criando um espaço de 25 metros para navegação. A Gateshead Millennium Bridge não é apenas funcional, mas também um espetáculo visual.
Durante a noite, a ponte é iluminada por um sistema de iluminação sofisticado que realça sua estrutura elegante e cria uma atmosfera mágica. A vista do rio Tyne e dos arredores de Newcastle acrescenta um toque especial à experiência de atravessar a ponte. Além de sua importância arquitetônica, a ponte desempenha um papel crucial na revitalização da área ribeirinha de Newcastle e Gateshead. Ela conecta duas áreas importantes da cidade, facilitando o fluxo de pedestres e ciclistas e promovendo o desenvolvimento urbano. A ponte também é um ponto de encontro popular para moradores e turistas, que podem caminhar ou andar de bicicleta ao longo de suas passarelas, aproveitando as vistas deslumbrantes e a atmosfera tranquila do rio. A Gateshead Millennium Bridge é um testemunho da inovação e da visão de seus criadores, que conseguiram transformar uma estrutura funcional em um marco icônico de Newcastle. É um exemplo brilhante de como a engenharia e a arquitetura podem se unir para criar algo verdadeiramente espetacular. Ponte número 4, na High Line, localizada em Nova York, nos Estados Unidos, é um exemplo inovador de reurbanização e design paisagístico. Este parque linear elevado foi construído sobre uma antiga linha ferroviária elevada, transformando um espaço industrial abandonado em uma atração vibrante e popular. Inaugurada em fases entre 2009 e 2014, a High Line é um projeto colaborativo entre a cidade de Nova York, a organização Friends of the High Line e os arquitetos James Corner Field Operations de Lerso Cofidil mais Renfro. O parque se estende por 2,3 km ao longo do lado oeste de Manhattan, oferecendo um oásis verde em meio à agitação urbana. A High Line é mais do que apenas um parque, é uma obra de arte viva que combina arquitetura, paisagismo e urbanismo. Os visitantes podem caminhar ao longo de trilhas pavimentadas, cercadas por uma vegetação exuberante que muda com as estações do ano. O parque também apresenta instalações de arte contemporânea, áreas de descanso e mirantes que oferecem vistas deslumbrantes do rio Hudson e da cidade. Além de seu valor estético, a High Line desempenha um papel crucial na revitalização da área circundante. O parque atrai milhões de visitantes anualmente, impulsionando a economia local e incentivando o desenvolvimento urbano sustentável. Novos edifícios residenciais, comerciais e culturais surgiram ao longo da High Line, transformando a paisagem urbana e criando um bairro dinâmico e vibrante. A High Line é um testemunho da criatividade e da visão de seus criadores, que conseguiram transformar uma estrutura abandonada em um espaço público vibrante e inovador. É um exemplo brilhante de como a reutilização adaptativa pode revitalizar uma área urbana, proporcionando um espaço verde e cultural para a comunidade. Ponte número 4, na High Line, localizada em Nova York, nos Estados Unidos, é um exemplo inovador de reurbanização e design paisagístico. Este parque linear elevado foi construído sobre uma antiga linha ferroviária elevada, transformando um espaço industrial abandonado em uma atração vibrante e popular. Inaugurada em fases entre 2009 e 2014, a High Line é um projeto colaborativo entre a cidade de Nova York, a organização Friends of the High Line e os arquitetos James Corner Field Operations de Lerso Cofidil mais Renfro. O parque se estende por 2,3 km ao longo do lado oeste de Manhattan, oferecendo um oásis verde em meio à agitação urbana. A High Line é mais do que apenas um parque, é uma obra de arte viva que combina arquitetura, paisagismo e urbanismo. Os visitantes podem caminhar ao longo de trilhas pavimentadas, cercadas por uma vegetação exuberante que muda com as estações do ano. O parque também apresenta instalações de arte contemporânea, áreas de descanso e mirantes que oferecem vistas deslumbrantes do rio Hudson e da cidade. Além de seu valor estético, a High Line desempenha um papel crucial na revitalização da área circundante. O parque atrai milhões de visitantes anualmente, impulsionando a economia local e incentivando o desenvolvimento urbano sustentável. Novos edifícios residenciais, comerciais e culturais surgiram ao longo da High Line, transformando a paisagem urbana e criando um bairro dinâmico e vibrante. A High Line é um testemunho da criatividade e da visão de seus criadores, que conseguiram transformar uma estrutura abandonada em um espaço público vibrante e inovador. É um exemplo brilhante de como a reutilização adaptativa pode revitalizar uma área urbana, proporcionando um espaço verde e cultural para a comunidade. Ponte número 2, na Langkawi Sky Bridge, localizada na ilha de Langkawi, na Malásia, é uma obra-prima da engenharia moderna e um destino popular para turistas em busca de vistas panorâmicas deslumbrantes. Inaugurada em 2005, a ponte se estende por 125 metros e está suspensa a 700 metros acima do nível do mar, oferecendo vistas espetaculares das montanhas, florestas tropicais e do Mar de Andaman. A Langkawi Sky Bridge é uma ponte curva e suspensa, sustentada por um único pilar de aço e 8 cabos, criando uma estrutura leve e elegante que parece flutuar no ar. O design da ponte permite que os visitantes caminhem sobre a copa das árvores, proporcionando uma experiência única de imersão na natureza. A passarela é acessível por meio de um teleférico, que leva os visitantes até o topo da montanha Gunung Sinkan, onde a aventura começa. Além de sua beleza estética, a Langkawi Sky Bridge é um exemplo notável de engenharia inovadora. A construção da ponte envolveu desafios significativos, incluindo a necessidade de minimizar o impacto ambiental e garantir a segurança dos visitantes em uma localização remota e de difícil acesso. O resultado é uma estrutura que combina funcionalidade, sustentabilidade e uma experiência visual impressionante. A Langkawi Sky Bridge é mais do que apenas uma atração turística, é uma janela para a beleza natural da Malásia. Os visitantes podem admirar a vista panorâmica das ilhas vizinhas, das praias de areia branca e das águas cristalinas, bem como da exuberante vegetação tropical que cobre a montanha. A ponte também oferece uma perspectiva única para observar a vida selvagem local, incluindo diversas espécies de aves e plantas exóticas. A Langkawi Sky Bridge é um testemunho da criatividade e da visão de seus criadores, que conseguiram transformar um sonho audacioso em realidade. É um destino imperdível para os amantes da natureza e da aventura, oferecendo uma experiência inesquecível e uma conexão profunda com a beleza natural da Malásia.
Ponte número 1, The Helix Bridge, localizado em Singapura, é um exemplo impressionante de design futurista e engenharia avançada. Inaugurada em 2010, a ponte foi projetada pelos arquitetos do Cox Architecture e do Arup Group, sendo uma das primeiras pontes em forma de hélice do mundo. Ela conecta o Marina Center ao Marina South, proporcionando uma passagem elegante e funcional para pedestres. A Helix Bridge é uma estrutura única, composta por duas hélices de aço que se entrelaçam, criando uma forma que lembra a estrutura do DNA. Esse design inovador não é apenas visualmente impressionante, mas também funcional, oferecendo uma passagem segura e confortável para pedestres. A ponte é iluminada por um sistema de luzes LED que realça sua estrutura esbelta e cria um espetáculo visual deslumbrante durante a noite. Além de sua beleza estética, a Helix Bridge é um marco importante na infraestrutura de Singapura. Ela facilita o acesso entre duas áreas importantes da cidade, promovendo o fluxo de pedestres e contribuindo para a vitalidade urbana. A ponte também oferece vistas panorâmicas da Marina Bay e dos arranha-céus circundantes, proporcionando uma experiência visual deslumbrante para os visitantes. A Helix Bridge é mais do que apenas uma passagem, é uma obra de arte que combina engenharia avançada e design arquitetônico. Os visitantes podem caminhar ao longo de suas passarelas, admirando a vista deslumbrante e a estrutura inovadora da ponte. Durante a noite, a iluminação LED transforma a ponte em um espetáculo de luzes, criando uma atmosfera mágica que atrai tanto moradores quanto turistas. A Helix Bridge é um testemunho da inovação e da visão de seus criadores, que conseguiram transformar uma estrutura funcional em um marco icônico de Singapura. É um exemplo brilhante de como a engenharia e a arquitetura podem se unir para criar algo verdadeiramente espetacular. Conclusão. Em conclusão, essas 15 pontes e passarelas representam o auge da engenharia, arquitetura e design, proporcionando experiências únicas e inesquecíveis aos visitantes. Cada uma delas, com sua história, inovação e impacto cultural, é um testemunho da habilidade e da visão dos engenheiros e arquitetos que as criaram. Desde as alturas vertiginosas da Skybridge 721 e da Langkawi Skybridge até a elegância futurista da Helix Bridge e da Gateshead Millennium Bridge, essas estruturas são verdadeiras obras de arte que inspiram admiração e respeito. Essas pontes não são apenas meios de travessia, são destinos em si mesmas, oferecendo vistas deslumbrantes, experiências emocionantes e uma conexão profunda com a beleza natural e a cultura dos lugares onde estão localizadas. Elas simbolizam o espírito humano de inovação e a busca incessante por superar os limites do possível. Seja você um entusiasta da engenharia, um amante da arquitetura ou um viajante em busca de novas aventuras, essas pontes e passarelas são imperdíveis e prometem deixar uma impressão duradoura em todos que têm a sorte de atravessá-las.